Hoje eu escrevi um post lá para a Rede Vizinha que falava sobre a minha história quando eu deixei o mundo corporativo. E eu falo que essa história, ela mexeu tanto comigo que nos primeiros dias, até ali nas primeiras semanas, eu vi que existia algo estranho em mim. E era aquela sensação de eu não estou pronta, ou quem sou eu sem o meu crachá ou o meu cargo corporativo? E talvez esteja acontecendo isso exatamente com você nesse momento. E eu quero compartilhar com você hoje como eu consegui passar por essa jornada e até hoje venho aprendendo como me enxergar como mulher sem antes pensar no que eu executo no meu trabalho. Seja bem-vinda a este canal, eu sou Tayane Sabino. Aqui eu ajudo mulheres a saírem do automático e conquistarem a coragem, a leveza e a feminilidade. Eu passei por essa jornada no passado e confesso para você que foi uma jornada bem desafiadora. Foi uma jornada que me fez pensar muito o que eu queria e como minha vida ia ser tocada a partir daquele momento. Alguns aqui já sabem, mas eu trabalhei muito forte dentro de RH. E para quem vem de RH, recursos humanos é um ritmo muito frenético, que te coloca sempre naquele movimento de fazer, executar, planejar, começar de novo. E tudo isso ia me gerando um cansaço muitas vezes mental. Um cansaço de ter que sempre estar em produção, sempre estar ali sendo produtiva nos lugares que eu estava. Você já teve essa sensação de sempre precisar ser produtiva como mulher? Sempre ter que estar fazendo alguma coisa. Isso não é só no trabalho, tá? Isso aqui em casa, às vezes eu estou em casa, eu trabalho em casa e eu chego e eu olho para um guarda-roupa que às vezes não está tão arrumado do jeito que eu gosto, olho para uma louça, então o tempo inteiro tem alguma coisa que faz com que nós tenhamos, deixa eu pensar ali no próximo passo. E sabe que isso acontece muito com a mente feminina? Nós mulheres tendemos a antecipar as coisas, diferente dos homens, que vivem só ali o presente e o agora. E acaba ficando ali, muitas vezes, preso às situações do momento. Por isso que os homens não conseguem olhar muito para frente igual nós. Esse é o nosso dom natural, um dos grandes dons naturais que nós temos. Mas voltando aqui ao tema, foi ali naquele momento, lá em abril do ano passado, que eu me vi perdida. Eu me vi naquela sensação de que quem sou eu fora do meu cargo de RH? Ali eu estava passando por uma transição e um movimento muito agressivo, que foi um movimento de entender se eu gostaria de continuar naquele contexto, naquele ritmo de trabalho, ou eu gostaria de desacelerar. Não no sentido de trabalhar menos, mas no sentido de fato de eu quero isso para minha vida inteira. E foi ali que eu tive as grandes crises da minha vida, que foi, eu não sou nada sem o meu cargo. Exatamente, eu falei isso para mim. Vocês têm noção do que é isso? Eu falei isso para mim, eu não sou nada sem o meu cargo. E no fundo, o que eu realmente queria era, gostaria de entender naquela época era, quem era a Tayane fora do mundo corporativo? Ou melhor, quem é a Tayane além do trabalho dela, além do que ela executa? E foi exatamente naquele momento que eu comecei a desenvolver o meu método hoje, que tenho dentro da minha mentoria, que é o método que eu falo que é sobre ser uma mulher autêntica, ou seja, ser você na sua natureza, ser você na força que você tem enquanto mulher. E aí eu quero que vocês me contem aqui no comentário, você já se viu em algum momento perdida na sua vida, que você não sabia o que fazer, como fazer, cansada, com medo, exausta? Me conta aqui, quero saber também de vocês. E foi ali que então eu consegui olhar para mim e pensar, peraí, se eu sou uma mulher, eu sou feminina, eu tenho também tenho aqui meus pontos para desenvolver, o que eu vou fazer a partir de agora e quem eu sou antes de querer fazer alguma coisa. Porque até aquele momento eu estava seguindo o ritmo de RH, seguindo o ritmo de carreira, de estuda, trabalha, de executa, vai e faz, e eu estava literalmente no piloto automático. Saí de uma empresa, foi para outra e vai, e eu não sabia mais, muitas vezes, se aquilo estava conectado à minha essência, e se aquilo de fato estava me satisfazendo como profissão. Aí aqui um grande parênteses, algumas pessoas podem até falar, mas nem todo mundo trabalha com o que gosta, Thay. Sim, nem todo mundo trabalha, mas para minha vida eu escolhi trabalhar com o que eu gosto e o que eu amo. E tudo isso foi me gerando uma satisfação enorme. Tudo isso foi me fazendo um movimento com que eu tomasse as decisões pela minha vida. E ali naquele momento eu precisei tomar as rédeas da minha vida e falar, eu quero isso para mim?
E foi então que eu comecei a organizar a minha vida. Foi então que eu comecei a entender. Se eu sou uma mulher de verdade, eu preciso resgatar o que tem de feminino dentro de mim. E aí esse feminino é a minha forma de cuidado, o tempo ósseo que eu precisei ter os meus momentos de lazer. Eu já tinha, mas eu só tinha lazer sentindo culpa, sentindo angústia, sentindo aquela sensação de que eu tô fazendo algo errado. E foi ali que eu fui colocando a minha mente no lugar. Eu fui colocando e ordenando o que estava dentro de mim bagunçado. Os meus medos, as minhas angústias, as minhas frustrações, as minhas dúvidas sobre quem eu era. E eu falo isso para você que talvez esteja em um momento que você se questiona, será que eu estou no lugar errado, no lugar certo? Ou será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou melhor, será que é você que precisa ajustar alguma coisa antes de mexer no externo? Porque muitas vezes você mexe no externo e tem essa dificuldade de olhar para si. Mexe muitas vezes, e aí eu vejo que nós mulheres também temos a tendência para o lado estético, para o extremo também, porque é difícil olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você não precisa buscar segurança nenhuma externa. Você se conecta com você. Já percebeu? É aquela sensação de pintar a casa dentro daquelas casas que são bonitas do lado de fora e por dentro são feias. Então é quando você começa a olhar a sua casa interior e falar, opa, peraí, essa casa interior é muito preciosa. E foi ali que eu comecei a fazer dois movimentos. Primeiro, entender os meus dons e talentos naturais. Quantas vezes você trabalha, executa, faz e não sabe o que você é boa, no que você pode fazer, no que você pode desenvolver, o que você pode entregar mais para o mundo. Isso tudo vai gerando em você a insegurança, o medo, a frustração, porque você espera que o outro valide quem você é. Mas quando você entende, no meu caso, lá atrás, eu sabia que eu era uma boa pessoa, no sentido analítico, que eu tinha uma capacidade de me comunicar boa, que eu tinha essa coragem de me expor aqui para falar com vocês e compartilhar a minha história. Então tinham vários dons naturais meus que eram meus e que eram únicos, porque cada um tem e você também tem o seu. E aí eu comecei a entender como que eu posso ajudar mulheres dentro da minha realidade, dentro do que eu já atuei, a externalizarem aquilo que elas são. E aí foi quando eu fiz o meu movimento, a minha transição. E aí o segundo ponto é tirar as distrações. Não adianta nada você se olhar para você como mulher e falar, nossa, eu sou muito forte nisso, nisso e nisso. Só que aí você começa a se comparar, você começa a consumir muito, fazer muito, executar no sentido de estudar muito, e aí você começa a se comparar nessa jornada, como se você não estivesse, vou dizer aqui pronto, mas como se você não estivesse já nesse caminho. E aí que é o ponto-chave. Aí pega a coisa e vocês precisam pensar um pouco com vocês. Para onde você olha quando quer ter a certeza de algo? Essa frase aqui é potente. Para onde você olha quando você quer tomar uma decisão ou ter certeza de alguma coisa? Eu olho para dentro. E você? Tá olhando para onde? Tá olhando para os amigos, para as opiniões externas, para as pessoas? Ou tá olhando para a potência que você é enquanto mulher? A potência que você tem dentro de você? Porque, imagine só, eu lembro muito de uma pessoa falando comigo uma vez que os nossos dons, eles são distribuídos de forma democrática. Ou seja, Deus escolhe para que nós tenhamos os nossos dons naturais e cada pessoa tenha na sua proporção exata. Então tem pessoas que vão conseguir usar esse dom da melhor forma, assim como tem outras que não. E isso vai fazer com que você contrabalanceie tudo isso e você consiga usar o que é somente seu. Então quando você se compara, coloca distrações, fala eu preciso ser igual àquela pessoa, eu preciso ser igual a tal pessoa, você começa a colocar coisas que são desproporcionais. Você começa a comparar coisas que não são igualitárias, porque aí ela vai precisar das suas histórias de vida, suas percepções, seus valores. E aí é a meleca que acontece porque você acaba se distraindo, você acaba tirando o foco de você. E aqui, meus queridas e minhas queridas, não é sobre você ser egoísta. E aliás, o egoísmo na proporção exata ele é bom, mas é sobre você primeiro olhar para si, lembra da comparação, primeiro colocar máscara em si para salvar as outras pessoas. Então você precisa ter uma vida plena, uma vida cheia, e essa vida se dá quando você faz esse movimento, quando você começa a exercitar tudo isso e se colocar nesse lugar de ação, eu vou fazer, eu vou executar, eu vou planejar.
E mais ainda, você vai se mostrando como mulher, como uma pessoa que sabe, conhece aquilo que você é. No fundo, o crachá corporativo, ele só é uma desculpa, ou melhor, ele só é uma distração para você não olhar para si. Ele só é uma forma que colocaram socialmente também que o seu sucesso só se dá quando você tem um trabalho. E olha, aqui eu não quero fazer uma apologia à vida óssea, mas principalmente é que o seu trabalho ele é resultado de tudo aquilo que você é. Ele é resultado do que você é boa por natureza, e aí esse trabalho com certeza vai externalizar, e não o contrário. Porque quando está ao contrário, tem alguma coisa desordenada, tem alguma coisa errada aí no caminho. E o que eu quis trazer nesse vídeo para vocês hoje é exatamente isso, que nós trabalhamos lá dentro da mentoria Mulher Autêntica, que é essa mulher que consegue se reconhecer, se validar, se colocar e se posicionar como uma mulher que conhece a si mesma. Lá dentro dos 3 pilares que nós trabalhamos, a identidade, a ordem e a presença, é resgatar essa identidade dessa mulher que está cansada, que está sobrecarregada. Eu sempre falo das 30 mais. As mulheres 30 mais passaram por um processo aí de ter que fazer, executar, e agora nós queremos entender e ter sentido naquilo que nós realizamos. Talvez você esteja nesse momento. Se você está nesse momento, clique aqui no link abaixo, vou deixar aqui para vocês compartilharem. E se não for o seu momento também, não fique tranquila, mas lembre, é sempre sobre você se conhecer, você ter uma ordem interior dos seus pensamentos e emoções. E terceiro, você se colocar com essa presença clara de você, por onde você passar e pelos lugares que você passar. Então, mulher, seu lugar é sim um lugar de destaque, é um lugar de se mostrar e de se valorizar. Comece hoje e pense sempre qual é o próximo passo, o que eu posso fazer hoje para executar isso. Eu sou Tayane Sabino, novamente seja bem-vinda a esse canal, e hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre a ordem interior e como sair desse automático. Até a próxima!